11 horas 11 minutos pelo horário de Brasília, a gente vê que a cúpula de chefes de Estado do Mercosul, a ser realizada aí no próximo sábado em Foz do Iguaçu, no Paraná, marca o encerramento da presidência pro tempore brasileira no bloco, né? Vamos então fazer um balanço do período em que o Brasil esteve na presidência, na minha conversa de agora ao vivo, com o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, professor Gustavo Menon. Já está com a gente aqui mais uma vez, conectado. Professor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Sempre um prazer e uma grande honra falar com todos vocês. Professor, é claro que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as expectativas para esse acordo, se ele de fato vai ou não ser selado, o acordo Mercosul-União Europeia. Quero abordar esse tema com o senhor daqui a pouquinho. Primeiro, quero saber a sua avaliação, digamos assim, sobre como ficará marcada a atuação brasileira aí nesse período de presidência, quais foram os avanços, qual é a imagem que o Brasil vai deixar, as bandeiras que o Brasil levantou, enfim, qual o balanço que você faz aí dessa presidência pro tempore do Brasil? Excelente pergunta. Quando nós analisamos exatamente a atuação da política externa brasileira no seu principal instrumento de integração regional na América do Sul, obviamente que o Mercosul trata-se de uma agenda, de um elemento prioritário nas ações para se pensar políticas coordenadas, uma governança na região, para a implementação de políticas que estejam lastreadas com essa dimensão de uma cooperação sul-sul. Quando a gente olha exatamente para o legado da presidência pro tempore do Brasil nesse segundo semestre de 2025, podemos chamar a atenção para uma série de agendas, para além, claro, do desafio de ratificar o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. De fato, Felipe, estamos falando aqui de agendas que perpassaram o Mercosul Verde, tentativas de fortalecimento e ampliação do comércio intra-regional, e cabe consignar como que o Brasil participou ativamente exatamente desse movimento de ampliação do Mercosul para adesão da Bolívia, para todo um processo de formalização do Estado plurinacional da Bolívia frente ao bloco, nesse sentido de também se conectar com outras cadeias produtivas que regem o comércio internacional. Chamo atenção aqui para como que o Mercosul vem cada vez mais se antenando com as dinâmicas, com os fluxos comerciais que passaram a se concentrar na região da Ásia e do Pacífico, e como que o quadro atual, a conjuntura e a correlação de forças do bloco diz respeito exatamente a um cenário de fragmentação política e desintegração econômica, como que houve dificuldades em se pavimentar agendas mais sólidas em razão dessas disputas político-ideológicas, mas o saldo é um saldo exatamente de colocar em evidência pautas que são pautas essenciais para esses países fundadores do Mercosul, ali em meados dos anos 90, com a formulação, a promoção do Tratado de Assunção de 1991, onde Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai vislumbraram confeccionar exatamente essa união aduaneira, esse mercado comum, no sentido de alavancar relações políticas, relações econômicas e políticas de cooperação que agora, nesse segundo semestre de 2025, acabaram se consubstanciando não só na promoção do Mercosul Verde, mas agendas de combate ao narcotráfico, crimes transfronteiriços. Mais do que isso, uma aposta da presidência brasileira também naquilo que se refere ao combate às desigualdades em suas múltiplas dimensões, mas a expectativa para essa última reunião de cúpula prevista para ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu é, de fato, a ratificação do acordo entre União Europeia e Mercosul. Estamos atentos às movimentações que estão acontecendo no bloco europeu. Como sabemos, há muita resistência por parte dos produtores locais, por parte da França, Bélgica, entre outros atores que são atores relevantes para a celebração e para a ratificação desse importante acordo que dilata as relações comerciais. E aqui a gente está falando de um acordo que deve envolver
mais de 700 milhões de pessoas e um PIB girando em torno de um fluxo comercial girando em torno de mais de 22 trilhões de dólares em caso de aprovação, mas claro que o desafio que está colocado para o Mercosul nessa transição de 2025 para 2026 trata-se de ampliar essas políticas de cooperação, tomando como referência exatamente esse lugar que é um lugar estratégico da inserção brasileira, da política externa brasileira, já que é no Mercosul que nós temos cadeias produtivas com maior valor agregado. Quando nós olhamos para as exportações brasileiras, olha só, Felipe, a gente pode perceber como que esse espaço é um espaço privilegiado para fomentar não só cadeias produtivas, correntes de comércio que são correntes interdependentes, mas também uma maior inserção de produtos de valor agregado por parte da economia brasileira. Pois é, professor, agora tem toda essa expectativa, né? Tem uma pressão muito forte lá na Europa. O presidente Lula também já deu recado, disse que se não for assinado esse acordo agora, pelo menos enquanto ele for presidente do Brasil, o Brasil não vai mais assinar esse acordo. Muito provavelmente, se melar, digamos assim, esse acordo, vai ficar um sentimento muito grande de frustração, não só para o bloco, mas em especial para o Brasil, que está aí encabeçando, né, todas essas negociações. Toda essa pressão, em especial da Itália e da França, nesse momento, tem manifestações acontecendo lá, tem aí já declarações, né, muito contundentes, contrárias a esse acordo sendo ditas. Tudo isso vai ser votado hoje. Enfim, essa pressão da Itália e da França, em especial, eles têm influência suficiente na sua avaliação para, de fato, de repente, conseguir barrar, melar esse acordo? De fato, Felipe, é o que está travando esse último passo de ratificação, de promoção do acordo entre União Europeia e Mercosul. Já houve declarações por parte do presidente francês Emmanuel Macron no sentido de não levar adiante essas negociações, de colocar fim exatamente a essa proposta brasileira em se abrir o mercado europeu, principalmente para os produtos primários, para a produção agrícola brasileira, para a produção agrícola sul-americana, e, de fato, você tem uma série de resistências sendo orquestradas, sendo movimentadas aqui nos últimos dias, nas últimas horas, por parte desses produtores locais europeus. Há previsão também de manifestações que serão direcionadas na data de hoje, então estamos acompanhando de forma bastante atenta esses próximos passos. E, de fato, Felipe, estamos falando aqui de uma frustração por parte do governo brasileiro, já que esse acordo ele se dilata em termos de negociação por mais de 20 anos, com uma série de agendas, uma série de tentativas de diálogo, no sentido de alavancar essas cadeias produtivas que são substanciais para a promoção e uma melhor inserção do Brasil nessas cadeias de comércio global. Então, aqui cabe também analisar esses próximos passos, onde essa reunião de cúpula prevista para o dia 20, prevista para ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu, deve ser determinante para essa transição da presidência pro-tempore brasileira para o Paraguai, e sabendo exatamente como que o Brasil tenta, de fato, convencer franceses, italianos. O presidente Lula chamou a atenção ao presidente Emmanuel Macron para que ele abrisse o coração, para que, de certa forma, conseguisse visualizar também as vantagens europeias em termos de se pensar uma política industrial, como que a Alemanha está interessada exatamente nessa abertura comercial para o fortalecimento, principalmente nesse contexto de crise do multilateralismo, da adoção de políticas cada vez mais unilaterais e protecionistas em meio a essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. E para a Europa, acredito que não há maiores alternativas, não há uma outra saída. Veja que a tentativa do Brasil é em elevar exatamente esses diálogos para que possa, de fato, esses políticos, principalmente políticos franceses,
de Bruxelas possam, então, visualizar as potencialidades do acordo e, claro, precisamos também destacar como que esse acordo pode gerar também contradições em matéria de política industrial, em matéria também de compras públicas. Há uma série de salvaguardas, isso está previsto no acordo. Mais do que isso, né, todo um capítulo destinado a se pensar agendas verdes, trabalho decente, mas de fato há muita frustração, já que nos últimos dias houve esse balde de água fria em termos de se pensar a projeção brasileira, que era exatamente anunciar a ratificação do acordo diante da celebração da reunião de cúpula do Mercosul. A ver agora, então, professor, hoje é um dia decisivo, vamos ver aí então o que vai acontecer, é claro, a gente está de olho, vai repercutir, trazer sempre as atualizações aqui para a nossa audiência. Quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente um pouquinho nessa manhã, desejar aí um bom restinho de semana, né? Um bom fim de semana, a gente volta a conversar semana que vem aqui, professor. Eu que agradeço, Felipe. É sempre uma honra, um grande prazer conversar com os amigos do AgroMais. Continuamos de olho, estamos à disposição e um bom final de semana a todos. Valeu.